E uma das grandes razões de fazer essa cena era uma cena que apareceu assim durante a filmagem, porque eu achei que tinha muito poucos momentos. Primeiro, da Diana sozinha, assim, é tão importante a gente ter os personagens sozinhos. E segundo, que fala um pouco do carinho dela por esse lugar, assim, o quanto que tudo ela faz ali, ela faz com muito carinho, com muita dedicação, quase como se fosse a casa dela. E eu acho que também fala um pouco, né, é uma cena que acontece depois que ela e os personagens principais transam, a primeira principal, ficam juntos a primeira vez, e é um pouco um coração, assim, é tão bonito. Eu nunca tinha visto essa cena dessa maneira, mas de fato esses cisnes, na hora que você junta os rostos dele, eu sei que parece meio maluco, né? Todo mundo já deve ter pensado isso, mas eu nunca tinha visto esse coração. Então é legal fazer isso aqui, porque a gente vai descobrindo coisas que a gente não necessariamente imaginou quando estava fazendo o filme. Isso aqui é uma imagem que é uma espécie de flashback do personagem principal, que é o Heraldo, e ele lembra do irmão dele. Então é uma imagem que a gente fez na praia, onde o personagem está um pouco brincando com a câmera, assim, é uma imagem feita em Super 8. E todo o material que a gente usa em Super 8 é um pouco clichê isso, mas a gente abraçou o clichê nesse filme em vários momentos, e ela é uma imagem mais granulada, ela é uma imagem que tem uma textura diferente das outras imagens do filme, e diferente da imagem que acabou de ver, uma imagem feita com luz natural, na praia, durante o dia, com uma luz muito acesa, assim, que é a luz do sol do lugar que a gente filmou, que é o Ceará. E isso aqui é uma imagem bonita, assim, do irmão e da memória que ele tem do irmão dele. Pode abrir a porta aqui pra gente conversar? Não, de jeito nenhum. Eu não sabia que eu tava pegando uma bandida, entendeu? Agora eu tenho um dinheiro em casa. Eu posso trazer dona... Diana. Isso, dona Diana. Isso aqui é um fotograma que é a Diana, que é uma das personagens principais do filme. E é o primeiro encontro entre a Diana e o Heraldo, assim. Então, é a apresentação de um personagem. Então, era muito importante que a gente tivesse num plano mais fechado. E ela está vestida com um uniforme, que é o uniforme que a gente vai ver depois de todo mundo que trabalha nesse motel. E o Heraldo está iluminado com uma luz mais vermelha, assim. Essa aqui é uma cena que eu acho que é uma cena mítica do filme, assim, que são dois jumentos transando. É um pouco um comentário num terreno que é ao lado do motel, um terreno baldio que tem do lado do motel. E são dois jumentos, então a gente fala sempre dessa coisa que é um elemento recorrente do filme, assim, que são os animais, assim, que estão sempre povoando o filme. Ou de uma maneira real, assim, né? Isso daqui é um pouco uma brincadeira, que o motel está dentro do motel e também está fora do motel. É quase que se o motel fosse um motel para gente, o terreno baldio fosse um motel para bichos. E esses animais, curiosamente, não estavam assim no roteiro, mas eles voltam a habitar o filme de várias maneiras. Então, eles começam a entrar no motel, assim, então tem cenas deles dentro do motel, não fazendo sexo, evidentemente, só povoando o motel e atrás do motel também. Então, eles viram um pouco um bicho de estimação. E óbvio, como qualquer cineasta, ele é um pouco uma homenagem a um filme que eu adoro, do Bresson, que chama-se O Azar de Baltazar, não sei o nome em português, mas enfim, esses animais são um pouco vem daí um pouco a inspiração da doçura desses animais, assim. Eu acho que eles têm algo de muito inocente que eu queria trazer para o filme como uma cor, assim, para o filme. Essa imagem aqui é um pouco uma imagem de um quarto personagem do filme, que é o motel. É uma imagem da fachada do motel, e era muito importante que, quando a gente estava filmando, assim, que a gente tivesse uma sensação um pouco de que a gente estava num lugar meio perdido no mundo, assim, que esse motel fosse uma espécie assim de disco voador que tivesse pousado nesse lugar. Então a gente iluminou ele de uma maneira muito exagerada, assim, quase assim. A gente trouxe muito da palheta do filme, que são o vermelho e o azul, para a fachada do motel. E a gente pesquisou muito para fazer o nome do motel, essa placa onde tem o nome do motel. A gente ficou pesquisando muito
imagens que fossem referências pra gente, assim, e a gente achou umas imagens de lugares em Las Vegas, nos Estados Unidos, que eram poucos lugares que tinham neon, então um pouco um flerte com essa espécie de faroeste do neon que é Las Vegas, e tinha uma coisa importante que era a gente entender que esse lugar era um lugar quase como uma prisão, assim, né, que ele tinha esse elemento do desejo e tal, então por isso essa cor vermelha e essa fachada que tem esses elementos mais altos, assim, que estão na frente do motel. Aí eu escolhi mais dois fotogramas assim que são importantes, que são fotogramas que falam de aparições, né? O filme ele tem uma história bastante clássica, assim, é uma história de um triângulo amoroso entre um rapaz em fuga, a mulher da dona do motel e o dono do motel. Esse rapaz fica meio preso lá dentro desse motel porque ele está fugindo da polícia, então ele não pode sair, porque senão ele pode ser preso. E aos poucos ele começa a ter alucinações, assim. E o filme entra num lugar quase do terror psicológico, assim, onde a gente começa a ver o que ele imagina, não o que a gente está vendo. E essas duas cenas são cenas interessantes. Essa aqui é uma visão que ele tem de um personagem que chama-se Bambina, que está perseguindo ele deve um dinheiro para essa mulher, e aí ele entra no quarto dele, e foi muito interessante a gente... de novo, era uma cena que não estava muito no roteiro, que a gente foi imaginando depois, e ela... foi uma cena muito importante porque ela, de fato, ela disparou a ideia de várias outras cenas que fossem cenas com alucinações e com visões do personagem. Uma outra cena que faz isso é essa daqui, que é uma cena de um personagem que faz parte do grupo da Bambina, que está procurando e está tentando encontrar o Heraldo para fazer uma vingança contra ele. E ele começa a ver esses personagens no corredor do motel, uma espécie de assombração, assim. E aí é engraçado falar de Bambina e desse personagem que também é uma espécie de assombração que ele vê. A Bambina é um personagem que está perseguindo ele, e ela tem um traço importante que ela é traficante, mas ela também é pintora. E o filme inteiro é povoado por quadros dessa pintora, que também, né, de uma certa maneira, refletem o estado de espírito do Heraldo. E são quadros meio fantasiosos, assim, um pouco... Parte deles são inspirados em quadros de pintura naïve mesmo, assim, de alguém que não é exatamente um pintor profissional, mas parte deles também são inspirados por um pintor inglês, que é o Francis Bacon, assim, que pinta umas coisas de personagens em estado de alucinação ou de estado de fantasia mesmo, assim. Os quadros delas é um misto, claro que ela não é uma pintora como o Francis Bacon, mas ela se inspira muito nele. E esse fotograma é bonito, assim, porque é só uma chama, que ela é parte de um quadro dela, a gente recortou, assim, os quadros. E isso aqui é um pedaço de um quadro dela, que está presente também em uma das cenas de assombração do Heraldo. É como se os quadros que ela pinta são quadros que o dono do motel gosta muito, ele não sabe que ele se conhece, ele tem uma coleção de quadros dela, e como se eles começassem as imagens que estão nos quadros a assombrar o Heraldo. Oi, Diana. Noite passada eu sonhei contigo, sabia? A gente tava no corredor do motel. Eu numa ponta e tu em outra. Só que cada vez que a gente andava pra frente pra se encontrar, a distância aumentava. Essa última aqui é uma foto da entrada do motel. É uma foto da Diana ouvindo uma mensagem no celular que o Heraldo mandou para ela. E é engraçado porque ela passa o filme inteiro com um jeito de se vestir, um cabelo que é muito diferente. E era importante aqui que a gente sentisse uma certa passagem de tempo entre a última cena que a gente teve com ela e agora. Esse é um dos quase últimos planos do filme, assim. E a ideia é que ela tivesse bem diferente fisicamente. Então a gente tinha muito pouco tempo para mostrar o quanto ela mudou. A gente tinha basicamente 2 planos, a gente mostra o quanto ela mudou. E o que tem de interessante aqui realmente é que com poucos detalhes você consegue transformar um personagem. Aqui o cabelo dela está muito diferente, o jeito que ela senta na cadeira é muito diferente. Então a gente vê que o personagem começou de um jeito e que termina de um jeito radicalmente diferente no final do filme. Muito mais dona de si, muito mais astuta e muito mais presente mesmo, diferente do que ela estava no começo do filme.